Janela do Céu. Estamos de volta com o programa Janela do Céu e agora vamos conversar então com a esposa do irmão Vilney, né? A irmã Nora Festinari, também de Candelária, que vai compartilhar um pouquinho das experiências que eles estão tendo agora na igreja de Candelária com novidades que o Senhor trouxe, porque Deus, ele sempre quer um falar diferente, né? Falar de várias maneiras a mesma coisa, mas o Senhor, ele tem a sua multiforme sabedoria. Então, nós que temos que seguir aquilo que Deus quer fazer, né? Às vezes a gente planeja várias coisas, mas Deus é que tem sempre a resposta final. Tudo bem, irmã Nora? Tudo bem, irmã. Uma alegria estar aqui com a irmã no programa e poder contribuir um pouco com testemunho e experiências que a gente passa lá na cidade de Candelária. E como tem sido, então, a irmã me falou do seminário da família, né? Como que tem sido esse seminário, com que materiais vocês estão trabalhando com os irmãos para que Deus possa trazer a visão do Senhor, né, para cada família, porque são muitas famílias que fazem a igreja, né? Então, às vezes, a gente está com um problema lá mais interna, família pequena, como eu digo, né? Tem a família grande, que é o corpo de Cristo, tem a família pequena também, né? É verdade. Então, a gente tem visto, assim, que é algo que tem chamado bastante atenção da igreja de Candelária, inclusive, assim, pessoas, assim, que até não frequentavam muito e que começaram a frequentar, porque todos eles, assim, têm uma área da família que tem algum tipo de dificuldade ou de problema. E aquilo ali chamou a atenção deles para, então, resolver a vida familiar segundo a palavra de Deus. Então, o nosso seminário, né, uma família segundo o coração de Deus, é algo assim que tem chamado bastante atenção da igreja de Candelária, que eles têm, inclusive, assim, uma frequência muito boa na quarta por causa do seminário. Inclusive, assim, até jovens que estavam assim, um pouquinho afastados, que às vezes os jovens, né, acham outros interesses, e inclusive assim tem casais que têm trazido, né, os sobrinhos, os netos, as pessoas estão vindo junto porque é um tema que interessa para eles também. E vocês estão utilizando quais materiais para fazer, para basear, né, as ministrações? Não é esposa e modelação ou PDF que vocês já ministraram há um tempo atrás, né? Essa parte já tinha sido ministrada há um tempo atrás, então o Senhor deu uma nova direção. Foi utilizado o CD Família, o CD Casamento, e agora nós estamos na terceira fase do seminário, que é sobre os filhos. As primeiras partes foi sobre o papel do homem, o papel da mulher, o casal, e agora o Senhor está levando para a educação dos filhos. E o Senhor também mostrou que vai ter uma parte sobre educação financeira também. A parte da prosperidade também, né, que a gente vai acrescentar também um pouco sobre o material Seja Próspero e também alguns downloads da igreja, né, que a gente sempre pesquisa, né, para aumentar assim, o conhecimento para poder ministrar. E você já tem surtido efeito assim, nas famílias, irmãos trazendo testemunhos que começaram a praticar essa palavra? Inclusive, assim, nós temos uma experiência bem positiva, um casal que eles começaram a frequentar, começou a dar tão certo assim, o resultado na vida do casal, que agora eles, a família deles, os filhos já casados, eles têm filhos casados, esses filhos abriram a casa para os pais irem lá fazer grupo familiar na casa deles, porque o irmão é levita. E a irmã também acompanha no louvor. E então eles são lideranças já de grupo, né? E tem assim esse irmão, ele é muito uma liderança assim na família. Ele tem esse papel assim de quando os filhos estão com problemas, busca a orientação dele, ele exerce uma liderança na família. Então ele e a esposa então propuseram para os filhos que estavam passando problemas de educação familiar, de casamento, então eles propuseram fazer o grupo e eles aceitaram. Então eles vão fazer tipo um grupo itinerante, um dia na casa de um filho, outro dia na casa do outro,
Então, assim, é uma novidade, assim, que aconteceu, foi essa abertura, assim, né, de novos trabalhos com a administração do seminário. Tá precisando, né? A gente vê, assim, o inimigo tentando dissolver as famílias e as bases, né, tentando dissolver a ordem, né, trazendo outras coisas que não são do Senhor e que aquilo vai trazer morte, né, para aquela família. E é como diz na palavra, como Josué disse, né, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e todos nós temos que tomar essa posição para manter a verdade do Senhor dentro do lar. Verdade, inclusive esse versículo que a irmã citou, né, de Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, foi o versículo base de quando eu e o Vilney casamos. No nosso casamento, quando a gente casou, o pastor que fez, foi 1 ano antes da igreja, não existia a igreja do Senhor ainda. Nós casamos em 89 e a Adonep começou em 90. Então, quando nós casamos, o pastor fez todo o sermão dele do nosso casamento em cima deste versículo. Ele profetizou que tanto eu como o Vilney, nós e a nossa casa serviríamos ao Senhor. E a verdadeira igreja de Jesus. Foi algo que não existia naquela época. Mas ele profetizou, inclusive, assim, ele fez quase uma quebra com o Vilney de vínculos com qualquer outra igreja que não fosse a igreja do Senhor. Foi uma coisa bem tremenda. Na hora que ele casou, que nós casamos, disse: tu não tá só casando com a Nora, tu tá assumindo um compromisso com a verdadeira igreja de Jesus. Foi algo tremendo, assim. Deus tem os seus mistérios, né? Gente que não sabe explicar, porque Deus sabe o que Ele faz. E Nora, como tem sido para ti vir para Cachoeira e ter essa oportunidade dessa reciclagem? O que Deus tem tocado no teu coração? O que Deus tem falado contigo? Que com certeza Deus sempre alguma coisa Ele vai fazer, né? Vai renovar, vai trazer novidades, vai às vezes até aliviar um pouco, né, esse encargo que é difícil, mas ao mesmo tempo é bom, né? Como tem sido para ti? Tem sido um renovo pelo seguinte, assim, uma coisa que Deus mostrou bem forte, assim, principalmente no culto de ontem, foi a necessidade do trabalhar forte de Deus para o nascimento do filho varão. Foi algo assim que Deus, inclusive, me deu visões ontem lá no culto, né? Eu compartilhei com o apóstolo, da perseguição em relação à igreja para a formação do filho varão, né? Então, assim, algo no mundo espiritual muito forte, a gente sente isso, né? Na cidade e assim, em vários lugares onde a gente vai, a gente sente que existe uma batalha espiritual. Inclusive, assim, o senhor deu o nome de duas castas ali, né? Que seriam os temanitas e os arábios. Uma perseguição religiosa dessas duas castas, né? Que seria, no caso, os muçulmanos, toda essa casta assim que vão se levantar, né? Em relação ao cristianismo, né? Então a gente vê assim que existe nos ares, essa peleja já existe, né? Ela já está nos ares. E como fazer, né? Assim como nós temos esse desafio, vocês, né? Você, o Vilney, começaram desde o início, lá quando começou esse movimento, e agora sempre acompanhando e buscando o Senhor, agora a irmã trazendo isso, né? Que Deus trouxe essa revelação. Como fazer para manter-se, né? Como que a gente faz para ficar sempre nesse fluir e acompanhar todas as coisas que o Senhor vai fazer? Inclusive, Deus vai exigir de nós muita firmeza, né, e decisão naquilo que a gente já aprendeu todos esses anos, né? Uma coisa que eu creio que é muito importante é tu ter consciência de corpo. Que consciência de que Cristo está dentro de nós, né? A consciência da vida e a consciência do corpo. São duas coisas muito importantes nesse momento agora. Porque nós não somos mais pessoas naturais, né?
Nós temos o Cristo, nós somos um vaso que contém um tesouro precioso que é Cristo, né? E então nós temos um compromisso com Cristo. Então nós temos que ter maturidade nesse momento. Eu creio assim que o que vai ser exigido nesse momento agora da igreja é um amadurecimento, né? Para que o Cristo possa se manifestar por meio de nós. E outra coisa assim que eu considero fundamental é estar ligado ao corpo, né? O congregar, não ficar isolado. Eu compartilhei isso no programa que nós fomos agora há pouco. A importância de não ficar isolado, porque o sofrimento tende a fazer a pessoa querer ficar sozinha, se deprimir e ficar sozinha. E não é momento para isso. Uma palavra que sempre me chama muita atenção nas Escrituras é aquela palavra do homem da mão ressequida. Que quando Jesus foi curá-lo, Jesus não foi até onde ele estava escondido. Jesus disse, vem para o meio. Né? Então, para tu ser curado, tu tem que estar no meio do corpo. E depois Deus disse assim, estende a tua mão, expõe o teu problema. Né? E aí, no momento que ele expôs e confiou, ele foi curado imediatamente. Então, essa palavra assim, me chama bastante atenção. E também lá em Tiago 5, né, que fala que nós temos que confessar os pecados uns aos outros para sermos curados. Que mostra também que eu não posso me curar sozinho. Que eu preciso do corpo. Né? Eu creio que uma das coisas desse momento agora, né, da igreja, é o congregar e o não ficar só. O estar em oração um pelo outro, o estar compartilhando um com o outro, o estar confessando um ao outro. Essa mutualidade agora é fundamental. Realmente, né? Isso que vai nos fortalecer, nos socorrer nesses momentos que nós precisamos, que nós vamos passar, inevitável, né? Nós estamos no final dos tempos, Deus tem que concluir para estabelecer o reino dele aqui na terra, mas que nós possamos estar assim, como a irmã Nora compartilhou, né? Sem nós congregarmos, se nós ficarmos longe, com certeza nós vamos ser uma presa fácil para o maligno, né? Mas juntos, orando uns pelos outros e preocupados uns com os outros, nós vamos poder enfrentar esses momentos com mais facilidade, né? Com a força de Cristo. Inclusive, assim, uma coisa que a irmã perguntou, o que eu gostei nessa experiência, né, de agora, é essa mutualidade também de estar congregando com outro casal lá, com filhos também, né? Então, essa experiência é boa, porque, em geral, tu fica sozinho na tua cidade. Tu congrega com as ovelhas e tal, mas aquela coisa, assim, de lideranças, congregando junto é difícil. A gente não tem muito essa experiência. E faz falta para a gente, às vezes, tu compartilhar com o outro que está passando por um momento de dificuldade. Então não estou sozinho, então tem mais gente. Né? Então, assim, uma coisa que é importante é esse compartilhar, né? De pessoas passando pelas mesmas dificuldades ou parecido. Então, um auxiliando o outro ali na comunhão, ali junto, né? Morando junto um tempinho ali. Né? É bom, assim, essa integração, né? Para quem não sabe, os presbíteros são 2 casais, geralmente, que são convidados para passar esses dias na cidade de Cachoeira, e eles vão para uma casa, né, um lugar já estabelecido, e passam esses dias convivendo, né, dormindo, fazendo as refeições juntos, né, e aí tem essa oportunidade de compartilhar, que às vezes não tem como, né? Então, de repente, você pode ali reconhecer, compartilhar fraquezas que talvez com outras pessoas, né, ou membros, seria complicado, mas aí estão os dois ali, então realmente isso ajuda bastante, né? Quando tá uma ovelhinha junto da outra, fica diferente, né? Sim, e assim é importante assim a gente ver assim que inclusive assim esse irmão, ele é mais ou menos a mesma época nossa de início da igreja, né? Então, as experiências que a gente viveu do início até agora, eles também passaram. Então, a gente tem, assim, uma compreensão das coisas semelhante. Então, houve bastante integração, assim, foi um momento muito precioso mesmo de comunhão, né?
E a gente tem que aprender a conviver junto, né? Sim. Porque a gente vai morar junto. Então, Deus já faz esses testes, né? Traz, às vezes, momentos para a gente ficar mais próximo, para que nós venhamos realmente ter esse crescimento e que venhamos utilizar esses momentos para crescer em vida, né? Para estar um se renovando o outro através do compartilhar de uma palavra. Enfim, Deus é que proporciona, né, todas essas coisas para nós. Então eu agradeço aqui a tua presença, né, de compartilhar conosco, do irmão Vilney também que esteve aqui, e que Deus abençoe muito a obra na cidade de Candelária. Amém? Amém. Amém. Então, irmãos, nós ficamos por aqui, que você possa ter aproveitado todas as dicas, todo o compartilhar, possa manter-se aí ligado na videira e sempre unido para que nós possamos vencer todas essas provas juntos. Em nome de Jesus. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.